Olá, bem-vindo ao Sentir em Ti, um podcast sobre autoconhecimento Autodesenvolvimento. e espiritualidade. Meu nome é Daniel Flávio. Eu sou a Evelyn. E hoje estamos aqui para dar início nessa nossa segunda temporada, que a gente vem aqui então agora num formato diferente, né? A gente agora vai fazer isso em forma de vídeo. E também nessa temporada a gente se propôs a trazer uma pessoa aqui para ir compartilhando um pouquinho da história, né? Falar um pouquinho para a gente como que se deu esse caminho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, quais foram os percalços aí do caminho, de forma que você consiga, de alguma maneira, né, pegar os pontos que fazem sentido para você e te ajudar no seu caminho também, né? Exatamente. Então, essa temporada está recheada de convidados maravilhosos, com histórias incríveis, para trazer outra perspectiva, né, para que vocês possam usar de ponto de partida ou de meio para a jornada de vocês, de autoconhecimento, de autoconexão, histórias incríveis, muito profundas, com ensinamentos preciosíssimos. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, fiquem ligados, assistam esse episódio até o final, porque hoje a gente vai contar a nossa história, né? Vamos dar uma prévia de como vai ser essa jornada. Vamos contar a nossa história e as próximas traremos os convidados. Exatamente. Aí a nossa intenção, né, nesse episódio de hoje é mostrar para vocês como que vai funcionar meio que a logística, né? Como que a gente idealizou o projeto para trazer cada um dos convidados, fazer as perguntas mais direcionadas. Só que a gente, né, acabou que durante o programa a gente viu que o flow ele sempre é o melhor caminho, Exatamente, o flow é sempre o melhor caminho. Assim, as entrevistas estão incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E enquanto não saem as próximas, assistam a primeira temporada, o link vai ficar aqui embaixo. E já aproveita, já curte esse vídeo, já encaminha, porque hoje vai ser muito legal. Não é porque é a nossa história, não, né, amigo? Mas... É isso, é uma continuidade, né? Vocês que acompanharam a primeira temporada já teve um caldinho, né? De como que tem sido os processos pra gente e tudo mais. Só que, gente, o processo ele é eterno e duradouro e pra sempre. Então hoje a gente vai trazer um outro prisma, né? Baseado nessa nova perspectiva, né? Assim, que a gente decidiu trazer nessa temporada. Vamos começar? Vamos começar, então. Então, Dani, quero que você conta pra nós quem que era você antes de você se conectar com esse movimento de se conhecer, de se conectar com a espiritualidade, de autoconhecimento, né, autodesenvolvimento. Então, como que era você lá atrás? Pois é, né? Tipo, atrás a gente para pra pensar, faz tanto tempo, né? Vamos pensar ontem. Ontem, né? Mas assim, só pra gente entender um pouco mais, a gente vai contemplar como se fosse o caminho antes da gente decidir trilhar, né? Essa é olhar para dentro, né? Enquanto a gente estava olhando para fora, tentando achar fora essas soluções assim, sem nenhuma perspectiva de olhar para dentro. Então, quando eu paro para olhar, né, para o meu passado, assim, meu passado recente, esse pré-autoconhecimento, o que eu vejo de principal que tinha assim no meu caminho era a questão mesmo do controle. Eu era uma pessoa muito controladora, né? Eu tinha uma rigidez muito grande, tinha assim, eu era muito paradoxal, assim, sabe? Eu tinha uma ideia de uma coisa e na verdade na prática virava outra coisa, só que como bom pisciano que sou, eu inventava uma fantasia louca de forma que isso fizesse sentido para mim, né? Então, assim, eu acho que o que mais marcou mesmo foi essa questão do controle. Eu era uma pessoa muito rígida, né? Tipo assim, eu tinha muitos paradigmas. Para mim era certo, errado, não tinha meio termo, era 8 ou 80. E isso acabou que teve... Isso é insustentável, né, gente? Porque a experiência ela tá modificando e mutando o tempo inteiro. Tentar controlar a vida é uma neurose muito grande, porque a gente não tem controle de nada, né? Eu tava conversando com a minha mãe. Falei pra ela, mãe, que a gente tem mais controle aqui nessa vida da respiração, né? É a única coisa que a gente pode falar. A gente deveria ter controle, né? Porque a gente nem para pra pensar nisso. Nem isso, né, gente? E isso diz muito sobre a nossa sociedade, a nossa cultura, a maneira com que a gente é criado, né? Os valores, o que é ensinado, o que é passado pra gente desde muito pequeno, né? E aí, baseado nas próprias afinidades, a gente vai tomando algumas escolhas, né? Através dos aprendizados afetivos que a gente vai tendo. Então, isso trouxe um Daniel muito controlador. E, assim, é uma tônica que acompanha a minha vida inteira. Quando eu penso em criancinha, né, e tudo mais, quando eu vou analisar, né, fazendo psicologia, ali, principalmente na psicanálise,
quando a gente tem a matéria, primeiro o paciente é a gente mesmo, né? E vai olhar lá o quanto que ali na primeira infância, sabe? Ali no desenvolvimento, como que era o controle, o processo de se fechar e de tentar, né, de alguma maneira fugir de tudo para manter esse controle. Então isso foi sempre muito constante no meu caminho. E, obviamente, isso tem, como tudo na vida, né? Tem uma parte boa, né? Você colhe alguns frutos positivos disso, mas tem também umas partes muito deletérias para a Sim. gente mesmo, né? Então foi assim, foi muito custoso para mim e, obviamente, enquanto eu estava exercendo esse papel, eu não tinha noção desse custo, né? Esse custo ele foi Que a gente faz ele parecer que é barato. exatamente. É isso. Tipo, a gente, como a gente não tem consciência, né? A gente finge que essa é a única maneira, que a gente não sabe outra maneira de se posicionar. A gente não decide ser controlador porque a gente quer. É a maneira com que a gente encontrou de existir, né? De pertencer. E então, assim, positivamente teve muita coisa boa, né? Então acabou que eu fui então para o lado mais do estudo, né, desenvolver cognitivamente, né, fui para engenharia, sempre tive muita facilidade com cálculo, porque lá na matemática o controle ele é muito exercível, né? Então assim, O 2 mais 2 é esquizoide 4. dele, tipo assim, fugir dos sentimentos é o melhor caminho Mano, possível. sempre. Então, assim, né, não tinha nenhuma habilidade sentimental, assim, inteligência emocional, possibilidade de autorregulação, isso era algo, assim, Surreal. não existia, exatamente, de outro plano. Então teve essa parte boa, né, que foi então, foi direcionando, né, tive esse desenvolvimento intelectual. Acaba que a gente vive numa sociedade que valoriza muito isso, então era onde eu conseguia provar o meu valor, né, através do estudo, bom aluno, aluno que só tira 10 e tudo mais. Então eu provava o meu valor aí, só que tinha esses custos que estavam sempre inconscientes. Eu, na minha neurose, na loucura de fingir, eu acabava que fingia que esses custos não estavam acontecendo. Enquanto dava para empurrar para debaixo do tapete, eu estava empurrando. E isso eu fui fazendo o máximo que eu consegui, né? Assim, onde eu conseguia de alguma forma externamente validar isso, essa posição, né? Esse modus operandi que eu tinha, eu tentava fazer. Então eu acho que o que mais caracteriza mesmo é esse controle. E aí, gente, para tentar fugir desses sentimentos que a gente chama de ruins, né, sentimentos negativos, eu fui para todos os caminhos que eu conseguia, assim, pensar, né? Fui me validar financeiramente, fui me validar profissionalmente, todos os caminhos que o ego ele deseja ser validado, eu falei, vamos lá que eu vou te validar, né? Fui para as baladas da vida, para a vida louca, sempre tentando de alguma forma, né, encontrar um sentido nesse modo de viver que era o único modo que eu conhecia, né? Não tinha outra possibilidade, eu não tinha nenhum outro horizonte. Então acabou que chegou num nível, né, que assim, você não tem como mais para onde fugir, né? Você tem um limite emocional, interno, psicológico, físico, todo, e eu atingi esse limite assim em angústias, em ansiedades muito grandes, em crise do pânico mesmo. Eu tinha umas catalepsia progressiva, sabe aqueles quando você dorme e você acorda e não consegue levantar assim, você fica aterrorizado, não consegue mexer. Eu tinha muito disso, então assim, foi um processo que foi trazendo muita angústia, né? A angústia eu acho que foi o sentimento que mais me trouxe para esse ponto de, fi, você E tem que aí, como é que olhar. dia? E você se anestesiava muito, né? Tipo, em vício, balada. Muito, gente, assim, eu fumei por 10 anos, né? Então, assim, o cigarro, esse tabaco que a gente compra aí né? Cigarro normal que a gente compra, Uhum. então ele já tem essa capacidade de diminuir um pouco a ansiedade, né? Então, assim, era um atrás do outro, principalmente quando eu entrei, assim, no ritmo frenético mesmo de provação, então eu fumava muito. Fui para as baladas, né? Assim, eu falo que teve muito efeito deletério, mas foi também assim a primeira hora que comecei a lidar com emoções que não existiam no meu radar, né? Então assim, tive algumas percepções assim diferentes que mexeram ali naquele caldo que eu estava tentando esconder o tempo inteiro e fez eu olhar de alguma forma para isso, né? Então acho que para iniciar assim tá bom, né? Assim, onde eu tava, gente, eu tava num lugar assim muito angustiante, assim, muito insustentável mesmo.
E esse caminho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, espiritualidade, ele era inevitável. Eu lembro que minha mãe falava pra mim assim, geralmente eu tinha uns pesadelos assim terríveis e minha mãe era sempre minha referência, eu ligava, chorava. Quando a gente morava junto, né, eu acordava e ia pra cama dela. Quando a gente não morava junto mais, eu ligava pra ela e falava, aconteceu isso, e minha mãe, você precisa cuidar da sua espiritualidade. Ela me falava isso, só que eu não tinha capacidade de entender. Na minha cabeça ela Então, tava assim, me tá falando. Não, na minha louca. cabeça ela tava falando assim, vai pra igreja. E eu já tinha tentado, gente, assim, todos esses caminhos assim mais óbvios, né? Esses caminhos mais Uhum. pragmáticos eu já tinha tentado e aquilo ali não ressoava comigo assim nesse nível de profundidade que eu tava sentindo essa dor, né? E pode, assim, pode até ser que funcione. Só que você tem que estar aberto pra isso. Sim, Se você tem que for com a cabeça, tipo e tem que assim, estar afim, né? Não é o tipo de coisa que funciona pra todo mundo. Não vou falar pra sim. você, todo mundo vai pra igreja que vai funcionar. Não, tem gente que vai dar certo, tem gente que não vai. Pra mim, não, ela não contemplava esse nível aí, né? Tipo, a abertura que eu tinha, né? A possibilidade que eu tinha lá naquele ambiente mesmo de igreja, ele não chegava nesses pontos que precisavam ser olhados, né? Uns pontos muito profundos, muito fundamentais. Igual eu falei pra vocês, né? Vem muito desde criança. Então, tipo, tinha coisas muito fundamentais, muito que eu construí toda a minha personalidade em cima, que o nível de comprometimento, de afinidade que eu tinha com a igreja não tangenciava isso de maneira nenhuma. Ontem à noite mesmo eu estava ouvindo uns louvores, né? E aí me conectei com. Teve muita coisa boa, né? Dancei na igreja, teve grupo de dança e tudo mais. Só que para olhar para essas questões mais profundas e tudo mais, ele não conseguiu chegar lá, né? Então aí quando minha mãe falava de espiritualidade, eu achava que ela estava mandando eu ir para a igreja e eu lembro que eu ficava nervoso com ela. Tipo, eu falava nervoso, eu falava, a minha alma queria acolhimento e na minha cabeça ela tava me mandando ir pra igreja, né? Ela Então, tava te acolhendo do ela jeito tava do dela. jeito dela, assim. E aí acabou que fiquei assim, né, gente? Assim, nesse limbo aí por um bom tempo. Logo, Deriva. logo mais nas próximas perguntas a gente vai avançar um pouco mais. Conta pra gente, você, Evelyn, quem era você então nesse, Quem era eu na fila do nesse pão? pré, nesse Oh, Deus. pré-autoconhecimento? Eu sempre fui muito melancólica. Eu Melancólica. era muito melancólica. Eu lembro, tenho uma amiga, um beijo pra ela, inclusive, não vou falar o nome dela aqui. Mas eu ia pra Descrição. escola, eu ia pra escola todo dia com ela, né? Quando a gente tava assim no colégio, no cursinho. E aí eu lembro que o pai dela sempre falava assim: por que que você sempre tá com o rosto tão fechado? Por que que você nunca ri? E era muito real, eu vivia Olha. assim, tipo, fechada, sabe? Pro mundo, pra vida. E eu ia levando minha vidinha, eu lembro que eu tinha muito essa necessidade de agradar o outro. Eu me lembro em vários momentos eu tentando agradar as pessoas, com essa necessidade de pertencimento, né? Sim. Eu tinha muitos amigos, eu era uma pessoa assim que eu me fazia ser querida. A gente sempre tinha um grupinho muito bom, sabe, de amizades. Nunca tive problema fazer amizade. Só que eu não sei explicar, mas eu sempre tive essa sensação de vazio, assim, sabe? Um vazio que eu não sabia de onde que era. Existencial, né? Era um vazio. E então, o mesmo movimento que o Dani fez em relação à questão de validar o ego, né? Eu fiz esse movimento de buscar aquilo que falaram que eu tinha que fazer, né? De estudar, fazer uma faculdade. E eu sempre, o Dani falou dessa questão da religião, né? Eu sempre, desde cedo, eu fui criada dentro, eu sou espírita, né? De criação. Então, eu fui criada dentro do espírito, sempre. Para mim foi muito bom, sabe? Sempre fez muito sentido para mim. Só que eu ainda tinha esse vazio, que não, nada preenchia. E eu fui, fiz, estudei, passei na faculdade. E aí depois que eu passei, eu falei assim, e agora? O que que eu vou fazer com isso aqui? Proncovô. Porque me falaram que era pra eu fazer. E agora? O que que eu faço? Ninguém falou o que que eu tinha que fazer com isso aqui depois, né? Sim. E isso me levou para um lugar assim, eu estava vivendo, eu realizei vários sonhos, né? Porque eu tinha um sonho de morar em outro lugar, né? Que não fosse na minha cidade, de fazer faculdade. Na verdade, eu nem sei se esse sonho de fazer faculdade era meu. Mas, enfim, fui e foi ótimo para mim, foi uma experiência maravilhosa. Só que aquilo começou a intensificar aquele vazio que eu tinha, que era muito profundo. E eu lembro, inclusive, quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de ler, e eu buscava muito ler livros de autoconhecimento. Você acredita? Eu ia na biblioteca, eu lembro certinho, gente, eu ia direto na sessão de autoajuda.
E eu ia, catava livro. Nunca foi por falta de buscar, sabe? Mas gente, sabe quando você procura, procura, procura e não acha? Eu sempre procurei, procurei, procurei e não achava. E, e aí dentro da faculdade se intensificou demais. Muito assim. Porque eu fui para um lugar que eu não conhecia ninguém, né? Fiz amizade, claro, construí uma rede lá de amigos. Mas eu achei que esse movimento, tipo, eu sou livre agora, posso fazer o que eu quiser. E eu achava que isso ia me fazer feliz, só que não fez. Só que não fez. E aí foi se intensificando esse processo depressivo, né? Como eu falei, eu sempre fui melancólica. Eu me lembro de quando minha frustração, que a primeira vez que eu prestei vestibular eu não passei. E aí a minha vontade era ficar deitada todos os dias na cama sem fazer nada. Essa era a minha vontade. Só que eu falei assim, se eu fizer isso, eu não vou conseguir o que eu quero. Então eu vou ter que fazer. Eu vou ter que achar força de algum lugar para fazer isso. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a estudar e tudo até que eu consegui. E aí aconteceu isso quando eu estava na universidade. Eu vi que não era esse caminho. Não era essas coisas que eu tinha vislumbrado que ia me fazer preencher esse vazio que eu sentia. Então esse processo foi se intensificando. Inclusive eu conto lá no meu livro. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser. Ou Você Consegue Sair Dessa. Eu conto essa minha Maravilhoso o história. livro, gente, ó. Gratidão. Então eu escrevi a minha história, né, contando esse processo depressivo que eu passei pela perda do meu pai, né, foi bem difícil para mim, assim, e isso tudo só foi acumulando para o meu processo depressivo, eu fui só me afundando mais e mais e mais, e aí foi quando eu entrei nessa vibe de buscar me anestesiar, né, porque quando fica insustentável, você busca se anestesiar, e aí eu buscava me anestesiar em festas, eu bebia demais. Nossa, eu saía muito. Gente, falava em festa, era comigo não. Tava eu lá. Eu sempre fui bem na faculdade, eu conseguia administrar tudo. Eu era aquela pessoa que você olhava e falava assim, como você dá conta de fazer tudo isso? Uhum. Na verdade, esses dias mesmo eu tava revendo umas coisas da faculdade, eu falei, gente, como que eu dava conta disso aqui? Não tem como, era insustentável, impossível uma pessoa conseguir fazer isso aqui que eu fazia. Então, eu conseguia fazer minhas coisas, só que eu vivia na balada, bebia demais, comia mal, não me cuidava de jeito nenhum, assim, eu tava bem abandonada mesmo. Porque eu não tava vendo sentido. E aí depois que meu pai faleceu foi pior ainda, porque aí entrou um outro processo. E aí que eu fui, assim, eu queria me maltratar, assim, a ponto de acabar com a minha vida mesmo. Então foi se intensificando cada vez mais e mais, aquele vazio foi ficando cada vez maior, maior. Eu não sabia como preencher aquilo. Era assim, parecia que nunca ia preencher, sabe? Uhum. Me foi tomando uma proporção assim, aquilo foi virando uma bola de neve, que eu cheguei ao ponto que eu falei, cara, não dá mais, eu vou desistir disso aqui, porque não tem como. Desistir da vida mesmo, não das coisas, porque eu não tava dando conta de mim, sabe? Não tava dando conta de mim. Das coisas E você dava muito bem, das né? coisas eu dava muito bem, porque eu tinha que fingir que tava tudo bem. E quem me conhece dessa época vai falar, nossa, mas a vida dela era maravilhosa, ela fazia o que ela Sim. queria. Gente, tipo assim, né? Ela deu certo, A gente né? põe uma máscara tão boa que até a gente às vezes acredita na mentira que a gente conta. Sim. E as pessoas também. Então, foi muito assim esse período. Foi um período que eu me anestesiei profundamente para não lidar com as questões que eu estava passando. Foram anos, né, fazendo isso. Guardando coisas para mim, né? Empurrando com a barriga ali e aquele vazio só aumentando, aumentando, aumentando. E aí eu cheguei nesse ápice, eu acredito que foi o ápice, assim, do desespero de pensar em desistir. Eu, com a base que eu tinha, pensar em algo dessa magnitude foi, assim, algo extremamente difícil, sabe? Eu percebi assim, eu falei, nossa, agora eu bati lá no fundo do poço mesmo, porque foi algo, assim, bem complicado. Essa era eu, gente, melancólica, depressiva, baladeira, anestesiada, que eu buscava isso. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Se você está se anestesiando, né, buscando muito prazeres externos para poder aliviar, seja em comida, compras, balada, O cigarro, mundo tem muita tem opção, né, pra gente muita anestesiar. opção. Então, tudo que você estiver fazendo em excesso, pode ser que você esteja buscando um mecanismo de fuga. Então, fique atento a isso, né? Para que você possa começar a desconfiar ou se perguntar por que você está nesse movimento, né? Porque pode ser que você esteja fugindo de algo, como a gente está, Sim. como a gente está. Isso é muito real, né, gente? Porque
No fim das contas, quando a gente parte para esse meio externo, né, a gente acha que está melhorando, mas na verdade a gente está piorando tanto, porque está soterrando mais ainda esses sentimentos que estão pedindo para ser olhados, e depois é mais difícil e mais complicado você acessar eles, né, Com porque certeza. tem tanta coisa que foi construindo em cima, muito difícil. Já aproveitando isso em embalo, aí conta pra gente então, assim, o que que te fez buscar, né? Assim, qual foi o ponto mesmo, algum ponto-chave, assim, que te fez buscar isso, esse caminho mesmo de se autoconhecer, de olhar pra dentro, de mudar o modo, né, que tava vivendo a vida. Nesse processo, quando eu comecei a perceber que talvez eu poderia estar depressiva, eu comecei a buscar terapia. Só que, gente, eu tava tão assim, mal, que eu ia começar a fazer umas semanas e eu começar, não tô gostando, isso aqui não tá me. Porque como eu sou oral da falta, eu sempre quero achar um defeito, né? Então, eu ia lá e falava assim, não, isso aqui não tá me ajudando, não. Não tá resolvendo meu problema. Ia fazer umas 2 semanas, não, isso aqui não serve. E aí eu ficava nisso, eu ia fazer um movimentinho, ficava 2 semanas, já não queria mais. E eu ia nessa. Só que aí, quando eu cheguei nesse lugar, né, de pensar em tirar minha vida, foi quando eu vi que realmente a situação tava muito crítica. E aí foi quando eu realmente vi, nossa, eu não tô dando conta de resolver isso aqui, minha vida tá uma bagunça. Eu não tô conseguindo organizar as coisas, eu preciso de ajuda, urgente, assim. E aí foi quando eu realmente comecei a fazer terapia de verdade, né? Comecei a ir mesmo, a olhar para as questões que estavam me atrapalhando ali, né? Questões que eu não tava conseguindo resolver. E aí foi quando eu peguei firme na terapia, voltei e fui. Isso foi o primeiro passo, assim, que eu dei, né? Uhum. Isso que me fez buscar, esse desespero, eu falo muito sobre isso, que enquanto a situação que você tiver não estiver insustentável, você não vai se movimentar. Não vai. Esquece, assim. Se não estiver insustentável, se a dor que você está sentindo de estar nessa situação que você está vivenciando hoje não estiver insustentável, você vai ficar nela. Pode até reclamar, mas você vai ficar nela até ela ficar insustentável. Porque eu acho que essa é a maior força motriz que faz a gente se movimentar na vida. É essa sensação de que está insuportável. Sim. Tem que estar doendo de uma forma assim que você tem que tirar um sentimento de indignação. Assim, não, essa vida aqui pra mim não dá mais, não quero mais ela. Tem que E aí se perceber movimenta. isso, né? E eu acho que esse foi o ponto, assim, que eu tava tentando resgatar um relacionamento e tava tudo dando errado. E eu ficava com esse pensamento constante. Eu falei, cara, não dá, eu preciso de ajuda mesmo. E aí foi quando eu busquei terapia. Foi isso que me fez buscar. E tu? Que te tirou desse looping de baladas e loucura. Pois é, precisou de Workaholic. várias coisas, né, para me tirar disso. Eu tava pensando aqui. O principal foi, assim, tentar tudo que me falaram que dava certo. Então, assim, eu lembro desde muito novo de pensar assim, não, quando eu passar na faculdade, todos os meus problemas estão resolvidos. Ai, gente, Tem que passar na UFO. não. Esse era o meu foco. Passei na UFO, tudo bem. Aí chega lá, pá, nada bem. Aí fala, não, mas quando formar, vai dar certo. Melhora. Pá, não, quando eu tiver no topo, sendo um engenheiro bom, pá, e nada. Eu falava, não, mas eu sempre pensei que eu queria dar aula, então eu vou fazer o mestrado. Fiz o mestrado e pá, então assim, foram Várias ilusões várias acumuladas. ilusões assim cortadas. Foi importante para o meu ego entender que às vezes seria possível, ele tá errado, sabe? Mas ainda assim, num lugar muito racional, não era suficiente para me mobilizar. Aí, o que que aconteceu? Aí eu fui para as baladas, né? Então aí o uso de substância, muita coisa, e acaba que nesse lugar, né, nesse abuso de substâncias aí, o controle ele é uma ilusão mesmo, né? Que você vai sentir o que você tem que sentir na hora que você sente, independente. E eu lembro que virou um caldão de emoções dentro de mim. Eu comecei a confundir as coisas, sabe? Achar que eu tava apaixonado em amigo. Sabe, tipo assim, quando você não entende? Assim, Perdidão, perdidaço. E aí eu lembro que eu comentei com um amigo e ele falou. Eu já tinha tentado um processo terapêutico, só que foi muito igual a você. Tipo assim, eu fui umas 2 sessões, o cara mandou eu respirar. Eu falei, eu não volto lá mais não. Mandou respirar o quê? Respirar! Eu vou ter que mandar oxigênio pra esse corpo? Que vai respirar? Eu respiro, eu tô andando, né?
assim, nenhum pingo de possibilidade, coitado, de engatar com ele. Mas e aí eu conversei com um amigo, né? Expliquei pra ele tudo que estava acontecendo. Ele é psicólogo, ele falou: "Não, tem uma pessoa que eu acho que vai dar certo pra você, né?" E isso é muito bom, gente. Se vocês estiverem pensando em procurar uma psicoterapia, algum terapeuta, é entender essas indicações de quem já conhece, porque a pessoa que te conhece, ela sabe mais ou menos sua vibe. Então, às vezes, né, para dar um palpite de quais opções, isso é uma coisa super válida. E tanto é que super deu certo comigo. Fui pra terapia. E aí foi, gente, assim, era tão latente em mim a necessidade que eu sentia de olhar para a vida de uma outra forma, de sair desse sofrimento, dessa angústia muito grande. Eu lembro que bem nessa época que eu estava procurando terapia, teve um dia que eu acordei, eu sentei na quina da cama, eu nunca vou esquecer. Eu tinha muita dificuldade de dormir, eu tinha medo de dormir. Então eu dormia meio que desmaiando, quando já tinha, não tinha possibilidade, eu desligava. E aí geralmente tinha pesadelo, acordava, tinha as catalepsias. Então, assim, aí eu lembro de um dia acordar assim, num sentimento tão estranho dentro de mim, e sentar na quina da cama e pensar, gente, será que a gente nasce pra se sentir esse lixo, essa merda? Será que é isso mesmo? Que é isso? Eu tenho que aceitar isso? E fui pra terapia e, assim, gente, foi muito rápido, assim. Eu acho que nas primeiras 3 sessões, assim, era uma psicoterapeuta também com um pezinho já mais, né, mais nessa parte de integrativa, já entendia um pouco mais, não era tão ortodoxa. E, e assim, gente, foi muito vulcão e erupção mesmo, sabe? A partir daquele momento, como eu sempre fui 8 e 80, eu tava no 8, aí na hora que eu fui pra terapia, assim, foi o 80, assim. Falei, ai meu Deus, descobri o mundo e tá tudo bem, agora vai ficar tudo lindo e tá tudo certo. Sair aquelas ilusões, né, ali de se sentir um. Porque acaba que você sente um alívio, né? Um alívio de falar, nossa, aquele dia que eu sentei na cama realmente não era aquilo que dava pra sentir, dá pra se sentir melhor que isso, né? Só que também, assim, né, gente, logo na sequência, o 8 e nem o 80 eles não são sustentáveis. Logo na sequência eu tive que lidar com outros processos. Mas eu acho que o que me fez levar a ir para isso foi essa questão dessas emoções mesmo, de não entender o que estava acontecendo. Porque eu sempre tentei reprimir as emoções, né, de forma inconsciente, não sabe? Para mim eu estava sentindo todo. Mas assim, hoje em dia eu vejo que não, assim, qualquer sentimento que vinha na minha relação, eu falava, e essa água? E esse copo? Nossa, que legal esse copo, e o sentimento, ó, Interessante, nossa, que profundo isso que aí. lindo, não é? Vai pra lá. Então eu tinha esse escapismo muito grande e chegou nesse momento que não tinha como fugir, assim, era muito sentimento que vinha, eu falo que a melhor expressão que eu encontro para descrever esse momento é esse caldão de emoções, que era um caldo, assim, eu não sabia nem o que estava acontecendo, só que estava me invadindo, né? E para entender isso, para tentar sanar isso, eu acho que dessa maneira, com esse caldão de sentimentos, foi onde abriu esse potencial para eu conseguir me conectar e olhar e começar o meu processo, né? De maneira mais interna. Acho que é isso. Arrasou. Atentem-se a isso, é como a gente estava falando. Não precisa chegar nesse ponto, né? Mas é o ponto que a gente se movimenta. É quando tá insustentável, é E igual quanto você falou. mais rápido você olhar para sua vida, é porque o que acontece também? A gente tem referências ruins. Como a gente, às vezes, o ambiente que a gente foi criado, as pessoas com as quais a gente convive, são a nossa referência. Às vezes a nossa referência, ela tá contaminada Sim. com uma referência, porque as pessoas fazem o que elas não contam, né? É, tipo. E então, muitas das vezes, a nossa referência, a régua é muito baixa. Então a gente olha pra nossa vida e fala, é ruim, mas nossa, de onde eu vim, tá É ótimo. isso. Só que Nunca vi nada não, diferente. só que não precisa ser assim. A gente pode ter uma vida melhor, mais leve, né? Então, avalie, faça essa autoanálise para ver se realmente o jeito que você está vivendo, a forma como as coisas estão acontecendo, é realmente a melhor possibilidade, né? Que sempre dá para melhorar. Não espere chegar. Crie uma indignação num ponto que você não esteja, que está sangrando. Sim. Vai de encontro à vida, não espera ela vir, né? Com os dois pés no peito. Chegar no Hadouken, você. Não precisa passar pelo que a gente passou. Não mesmo, Nossa, gente. que é doído. E é doido porque é isso. A gente está vivendo uma fase, né, uma era que tá tudo muito mais acessível. Estão falando mais sobre isso,
né? A gente consegue ver essa movimentação e tudo mais. Esse podcast, né? Ele é uma intenção de criar mais material também para chegar a mais pessoas, para que seja possível olhar para isso antes de deixar ir para esse lugar de tanta dor e sofrimento. Exatamente. Aproveita e manda esse episódio para alguém que você sente que precisa ouvir. Compartilha lá. Já deixa o like também. É isso aí. Muito bom. Agora sim, Ah, né? sou eu. Aham. Tá. E foram as ferramentas assim que você utilizou para trilhar essa jornada? Porque você estava naquele lugar, né? De sofrimento, de confusão, de anestesia. E aí você entrou nesse ponto de indignação, e você já citou a terapia, né? Então, dentro dessa jornada que você trilhou, né? Que você começou nesse ponto de terapia, o que mais você utilizou para poder trilhar essa jornada dentro de você? Sim. Então, a psicoterapia foi a primeira, assim, né? Só que ela teve muito efeito, porque conforme eu falei, a terapeuta ela já era meio que no caminho. Então, ela fazia comigo visualizações, sabe? Tipo, imaginativa e tudo mais. Ela me levava em frequência teta, sem eu nem saber, assim, direito o que que era, Maravilhosa. sabe? Sim, já mexia. E eu lembro direitinho, assim, que quando me levou no teta, sabe? A primeira vez, eu lembro que eu cheguei naquele lugar, né? Porque é uma frequência muito diferente da frequência da ansiedade, da frequência da vida, tá, gente? É uma frequência de calma, Leveza. né? De leveza. Eu lembro que eu cheguei lá, pra mim, eu tinha encontrado Deus, assim. Eu falei, gente, é isso, assim. Dá pra eu sentir Zerei o isso? jogo. Zerei, já era. Falei, dá pra eu sentir isso em casa, né? Eu tenho que vir aqui, é só dia de hoje. Minha cabeça, assim, pirou mesmo, tentando racionalizar. Então, teve o Teta também, que teve, assim, influência muito grande. E conforme eu falei, foi muito eruptivo na minha vida. Então eu já peguei e meti a cara, fui fazer formação de Reiki. Esse dia eu tava achando um certificado que eu fiz de astrologia Que quântica. legal! Uma beleza, assim, uma loucura, que foi bem nessa época que eu tava procurando as ferramentas, fiz essa astrologia quântica, porque eu vejo hoje em dia que cada vez que eu me dispus, né, aí num evento, numa vivência, de fazer alguma terapia, o Reiki, eu fiz a formação do nível 1, nível 2 junto, então foi um final de semana, foi bem imersivo. Eu lembro que no dia da sintonização do Reiki, que quando a gente está fazendo o processo, né, de aplicação, depois meio que sintoniza com a egrégora Com a para depois energia. você É. desenvolver e conseguir trabalhar com essa energia. Eu lembro que eu senti uma dor de cabeça. Nossa, parecia que o meu ouvido ia explodir, assim, o meu crânio estava sendo arrancado, sabe? Eu fico pensando, tipo, o tanto de couraça, né, aqui dentro que energeticamente estava sendo trabalhada. Então o Reiki teve um papel muito grande, né? No Reiki também a gente passa assim, você faz o curso, mas para você se habilitar a ser reikiano, você tem que fazer aí 21 dias seguidos, uma prática, não pode parar, se você parar você tem que voltar e fazer 21 de novo, então acaba que é um compromisso que você tem com você mesmo. Então isso também, né, quando a gente tem essa força de vontade, eu falo que a vida ela retribui, né, de alguma maneira ela te encontra no meio do caminho, ela vê realmente essa pessoa está tentando. Então, esses 21 dias foi bem modificador, assim, bem mobilizador também. O Reiki foi uma boa. E não tem como não falar, né, das nossas queridas medicinas da floresta, que a partir do momento que eu conheci, foi muito importante para eu conseguir olhar para tanta construção que eu tinha feito sobre quem eu achava que era inadmissível para mim não ser, sabe? Eu acho que em processos terapêuticos normais, na vida, levando pequenos baques, eu ia demorar muito tempo para conseguir flexibilizar isso. E as medicinas, elas vão num lugar muito profundo dentro da gente, né? Então a nossa mãe ayahuasca foi fundamental, tem sido fundamental no meu processo. Hoje em dia estou menos frequente, mas lá no começo foi muito importante para mim. Tem a medicina do rapé, né? É uma medicina que eu tenho muita afinidade, é uma medicina muito masculina, uma medicina de fogo, então assim, já era algo que era natural para mim, que eu vim construindo a vida inteira, né? Lembra do engenheiro, do vou fazer e vai acontecer, E do bora, e 880? bora. Isso é energia de fogo assim, masculina muito muito clara. Então é uma medicina também que quando entrou na minha vida facilitou muito os meus processos, né? Porque
O principal, né, que eu vejo hoje em dia, principalmente olhando para essas ferramentas, é de que maneira que eu consigo pegar essas ferramentas e levar para o meu dia a dia para mudar meu padrão de pensamento, de sentimento, minhas ações, para eu repensar o que eu acho que é certo ou errado na vida, né? A gente é muito maniqueísta, né, do certo, errado, bom ou mal. Então, como que eu posso olhar para isso? As medicinas, elas têm esse papel muito grande hoje em dia na minha vida. Hoje em dia ela não é só mais uma técnica, né? Ela é algo que me leva para essas reflexões de flexibilizar, de conseguir desapegar, de mudar. Acho que essas foram as principais ferramentas. Teve muita coisa, né? Se eu for parar para contar para vocês tudo, assim, lascou. A Tá uma primeira hora temporada, falando. por exemplo, já tem 1 milhão aí de É, ferramentas, então vocês vai podem ficar o link olhar. aqui. Ah, vejam lá a listinha, porque na primeira temporada a gente trouxe cada episódio falando de ferramentas. Sim. Alguns têm mais de uma. Então, vão por lá, ouçam para ver qual que vocês ressoam mais para vocês iniciarem a jornada Sim, de e vocês. aí essas ferramentas, né, por exemplo, da primeira temporada, cada uma foi trazendo uma corzinha para esse processo, né? E é muito doido porque quase sempre eu vou de encontro à ferramenta, né? Porque você ouve falar, você entende tudo mais, só que eu vou entender o potencial, o que que ela causou mesmo, o que que ela fez, muito depois, né? Eu tô olhando aqui os cristais e tô lembrando, os cristais foram isso, né? Então, tipo, despertei, virei espiritualizado, primeira coisa, eu vou comprar um monte de cristal. Comprei A doida dos cristal, cristais. doida dos cristais, fui na internet ver o que tinha que fazer, descobri, pá e tudo mais. E depois que eu fui realmente me conectar, entender, né, o que era, né, as vibrações, como que isso me ajudava. Tipo assim, no começo era mais nesse sentido de escolher a ferramenta e depois mais de empoderar da sabedoria que a ferramenta trazia, sabe? Então acho que é isso, né? E assim, né, igual a Evelyn falou, é importante porque cada uma dessas ferramentas, elas ressoam mais ou menos dependendo da sua personalidade, o modo que você opera e tudo mais. Então temos uma primeira temporada inteira com várias Cheia. ferramentas. Existem muitas que não estão lá Sim, com também, certeza. mas já tem ali pelo menos algumas para vocês ouvir, pensar, nossa, será que isso daqui, nossa, essa daqui eu acho que faz sentido para mim, sentir aqui alguma coisa. Então dá uma olhada lá que tem um leque aí que já é um bom caminho para começar. Com certeza. E eu vou falar do meu agora, Pô, né? é, isso, e para você, e como que foram as ferramentas? Muito bom. Então, eu comecei com a terapia, né? Foi a primeira que eu fiz, que eu fiquei focada nos primeiros anos. E aí depois eu recebi alta e eu comecei uma jornada sabática, sabe? Eu tirei um ano assim para focar em mim. Aí me conectei muito com a espiritualidade, né? Intensifiquei estudos voltados para a parte mais de espiritualidade, né? Já me entendi em muitos aspectos assim. Foi muito importante para mim esse ano que eu tirei assim, focado em mim mesma, que eu olhei pra mim, fiquei trabalhando as coisas, eu olhei pro meu passado e falo assim, gente, que eu preciso organizar aqui a relação que não tá legal, que coisas que ficaram mal resolvidas, então eu tirei esse ano pra fazer isso. Foi muito importante pra mim, ajudou demais, assim, me deu um up na Um minha, autocuidado mesmo, foi, né? deu um up na minha energia, assim, foi um ano que eu fiz uma mudança, assim, significativa, sabe? Foi muito importante, foi 2016, assim, eu dei um 180. Foi bem impactante assim esse ano pra mim. E depois desse período, eu fiquei mais nesse lugar de buscar pessoas que falavam sobre autoconhecimento, para eu entender ferramentas novas, né, formas de pensar diferentes. Então eu buscava muito palestras, vídeos no YouTube, eu assistia muito. Sim, de todos os temas possíveis. Tudo que era voltado para esse tema de espiritualidade, autoconhecimento, eu buscava e eu assistia. Nossa, eu consumia muito. Ainda consumo, na verdade, ainda consumo. Mas foi uma época muito intensa. Eu busquei muito esse lugar, né? E aí, depois que eu passei pela situação que eu fiquei viúva, né? Que é o que eu conto lá no meu livro, abriu-se outro leque para mim. Abriu-se o leque das ferramentas mais voltadas para essa parte energética, né? E aí foi quando eu encontrei o Theta Healing, que foi excepcional para mim. Antes um pouco disso eu já tinha encontrado a constelação, que também me ajudou bastante.
nessa questão de autoconhecimento, só que eu não tinha muita consciência ainda na época, assim, uma consciência aprofundada disso. E aí eu conheci a constelação, depois foi o Theta Healing, e aí foram vindo outras ferramentas. Aí o Dani e o Nus me apresentaram o Reiki, depois eu fiz uma formação em Reiki, aí depois fiz a psicoterapia, e aí depois vieram as medicinas da floresta, então foram vindo as ferramentas uma atrás da outra para ajudar a aprofundar nesse autoconhecimento. Então foram várias assim que me ajudaram, mas aqui assim que eu elejo a mais aqui que mais me impactou assim, porque foi o momento que eu tava mais precisando, foi o Teta. O Teta me ajudou demais. Nossa, Até gente. tudo. O Teta me ajudou demais, demais, demais. Eu brinco assim que tirou com a mão. Foi surreal. Sim. Tirou com a mão, assim. Não que a gente não tenha que fazer nada, tá, gente? Você tem que estar disposto e aberto pra isso. Mas E isso dá trabalho estar aberto, né, Nossa, gente? demais, demais. Muito. Então, pra mim, foi o Teta, assim, que ele me ajudou muito, muito mesmo, assim, muito mesmo. Abriu uma consciência pra mim que eu não tinha alcançado ainda. Mara, Mara. E assim, nesse processo aí, né, desse que vem acontecendo, qual que foi a experiência mais marcante que aconteceu com você? O mais marcante. Tem a do meu livro que eu não vou contar, se vocês quiserem saber, vocês leiam Sem lá. spoiler. Não vou dar spoiler, mas aquela lá foi bem marcante, assim. E eu tava pensando sobre essa pergunta, e eu acho que uma das experiências mais marcantes que eu passei nessa jornada, teve uma época, nesse ano de 2016, que eu tive uma percepção que me marcou muito. Que eu percebi que o mundo, ele se mostra pra nós do jeito que a gente vê. Sabe? Eu lembro que foi um negócio assim que Isso, volta, gente, escuta de novo, isso é muito profundo. foi, nossa, eu lembro que o dia que eu percebi isso, eu falei, caraca, que massa. Sim. É como se você usasse um óculos, sabe? E se você coloca um óculos positivo, você vai ver todas as coisas muito positivas. Agora, se você coloca um óculos de negatividade, de que tudo vai dar errado, de que você não merece, sabe? Você vai ver tudo assim. Então, eu percebi isso. Eu brincava assim, que você tem que colocar a lente do amor no seu óculos. Eu acho que eu vi isso em algum lugar, não lembro. E aí me veio esse insight, sabe? Que eu falei, caraca, é isso. Interiorizou, né? Eu interiorizei. E eu lembro que foi muito marcante, porque aí, naquela época, como eu tava muito conectada, assim, eu tava muito nessa vibe de me conhecer mesmo, né? De ficar mais voltada para essa parte da espiritualidade. Eu lembro que isso pra mim foi sabe quando você ouve aqueles sininhos assim? Falei, cara, é isso. E aí foi uma época pra mim que foi muito positiva, porque quando eu comecei a olhar as coisas por esse enfoque, ficou tudo muito mais leve, sabe? Me deu forças pra eu organizar as relações que eu tinha que organizar, sabe? Fazer as coisas que eu tinha que fazer em relação a mim. Então, isso me ajudou demais. Foi muito especial, assim, ter tido essa percepção. E é algo que eu acho que eu tenho que aplicar hoje, inclusive. Precisamos. Mas, na época, assim, foi surreal ter tido isso, essa percepção, sabe? De que o mundo, ele se mostra pra mim do jeito que eu vejo ele. É muito. Dá um poder pra gente, né? Uhum. Sim, Muito é isso. maravilhoso. Você toma de volta o poder de que o mundo é péssimo, de que o sistema, a Que acaba política com e isso. tudo. Você barra isso. Exatamente, é um filtro maravilhoso, gente. Usem. Você fala assim, não, mas isso aí é você viver iludida. Não é, gente. É você escolher com o que você quer se conectar. Você pode, tipo assim, não quer dizer que você vai se alienar das coisas. Eu sei das coisas que acontecem. Só que eu escolho não me alimentar disso. Porque eu acho que não faz sentido. Porque isso vai me trazer um desgaste emocional que não precisa. A missão aqui é a gente se organizar. Se a gente se organiza, o mundo se organiza por Ó, tabela. é isso. Qualquer Esse é o coisa lá job. fora é neurose. A gente só tem ciência mesmo, possibilidade aqui dentro, né? Exatamente, a sua experiência marcante. Pois é, você me falou, me inspirou, assim. Eu acho que eu quero falar dessa mudança de chave, de mindset também que aconteceu comigo. Porque, assim,
Durante todo esse processo, o que tem sido mais marcante são as mortes que eu fui passando ao longo do caminho, né? Então, várias mortes, lembro assim, principalmente na ayahuasca, assim, de ver partes minhas que precisavam morrer para que um novo pudesse renascer, né? E, e agora, no fim do ano, né, foi pro Sul, um trabalho que eu sou super identificado, fui lá ajudar e tudo mais. E eu cheguei numa concepção, assim, muito interessante, porque como eu era 880, eu, principalmente no começo, eu saí para aquele rumo assim da espiritualidade, do Jesus Cristo, de que vai ser tudo luz e tudo maravilhoso, isso é possível, e blá blá blá, e tá. Aí, obviamente, isso ficou insustentável, precisei olhar para outra face, e isso veio acontecendo várias vezes. E só que eu tinha meio que um norteador interno que eu pensava o seguinte, eu pensava assim, não, então eu vou me desconstruindo e tudo mais e vou manifestar a minha essência, né? Minha essência de luz e minha essência que vai brilhar e vai fazer tudo acontecer. E aí eu cheguei assim na compreensão profunda nesse final do ano de que a nossa essência, ela também tem uma manifestação em sombra, né? Que a gente está aqui na experiência, não tem como a gente achar que vai experienciar que vai existir um nível de desconstrução em que a essência vai ser só luz e flores e mantras e coisas desse tipo, que a gente busca isso é inerente a gente veio disso, só que a gente se dispôs a viver uma experiência material, real, dualidade, né, 50-50 aqui, então que a gente precisa abraçar esses outros aspectos, e aí foi meio que conectando toda a minha dificuldade de lidar com sentimentos, todo esse escapismo que eu fazia, é porque eu achava que eu não tinha valor se eu tivesse sentimentos negativos, esses sentimentos que não são validados, que a gente não gostaria de sentir, mas que é inevitável a gente sentir. Eu achava que isso eu estava indo contra Deus, contra eu mesmo, contra qualquer coisa que não podia, né? Era como se fosse o pecado, né? Quando eu estava em contato com isso. E me veio a compreensão de que não, que tá tudo bem, que a minha essência ela vai se manifestando, que a essência ela é mutável também, não existe uma essência, que é essa essência, esse alecrim dourado que tá lá no fundinho que ele vai aparecer, não, que a essência vai manifestando e vai se trocando. E eu lembro que lá, para eu chegar nessa concepção, foi um sentimento assim muito louco, né? É um portal extraterrestre, gente, lá no Sul, assim, maravilhoso, um trabalho Real. incrível, sou muito apaixonado. Ela tem um canal no YouTube maravilhoso. Sim, sim, Procurem incrível. aqui. Você quer deixar o Sim, link? eu vou colocar o link aqui Vai embaixo. deixar pra vocês. E um trabalho assim muito como foi identificado. Lembra que eu falei pra vocês que era muito latente em mim? Então assim, quando eu fui lá pra terapia, eu meio que acordei pra vida. Primeiro material que eu encontrei foi o material desse canal, consumi assim, fazia muito sentido pra mim e fui engatando, né? Até que hoje em dia eu fui pra lá pra conseguir chegar mais perto, né? Fazer parte do trabalho. E acabou que veio pra mim, assim, nesses momentos de morte. Eu lembro que eu passei, né, eu entrei no portal mesmo, o portal ele é físico, eu entrei nele, comecei a sentir um monte de coisa, que geralmente quando eu sentia coisas que eu não entendia, eu ficava com medo, né? Aí hoje em dia a Quem gente já nunca? tá mais calejado, a gente fala, tá bom, tá com medo, tá tudo bem, é um processo, tem algo acontecendo aí que você não consegue entender, mas acolhe. E aí eu comecei a esse diálogo, só que quando vai ficando, né, conforme vai intensificando, é difícil manter essa perspectiva. Aí eu lembro que eu saí do portal, fui para dentro do domo, lá tem um domo geodésico, entrei lá e fui me conectar comigo mesmo, né? E aí começou a ficar muito sustentável esse sentimento, assim, era um sentimento muito grande. Aí eu chamei uma pessoa para vir conversar comigo, e aí ela foi conversando comigo e foi me acalmando, e aí foi meio que deu um clique disso, sabe? Tipo assim, de que eu já estava manifestando a minha essência, que não tinha esse caminho, né? Que eu só ia ter valor quando chegasse nessa manifestação da minha essência, que eu já estava manifestando ela. Só que como a gente está numa experiência de dualidade, tem a parte que a gente chama de negativa, né? Que são esses sentimentos que a gente não quer sentir, né? Que a nossa alma, assim, meio que repele, porque não condiz com a frequência do amor, da leveza e tudo mais.
Só que faz parte do processo, você vai sentir isso e dê vazão para esse sentimento, né? Arrume maneiras saudáveis de você conseguir olhar para isso e deixar isso acontecer, né? Isso você vai sentir, você não vai ficar refém disso. Você pode sentir isso e passar isso para frente, né? Já já você vai sentir de outras maneiras que você vai julgar sendo melhor, sabe? Tá tudo bem. E aí chegou essa compreensão assim para mim, foi uma chavinha que tem sido maravilhosa, foi super recente, né? Foi agora no Réveillon e tem trazido movimentos muito interessantes para minha vida, porque aí acaba que é muito mais fácil você dizer não, é mais fácil você entender quando você não está satisfeito com alguma coisa, quando o seu limite está sendo ultrapassado, né? E foi trazendo então essas modificações que eu tô assim, tô aprendendo ainda. Me deu isso e agora eu tô colocando em prática, né? E tô vendo quais são os desdobramentos que isso acontece, mas já digo assim de uma forma assim muito expedita que trouxe muita leveza. Tá bem mais leve, consegui abraçar esse lado que eu julgava não ser tão bom, sabe? Assim, só que é parte minha, né? Querendo ou não, tá aqui comigo e merece acolhimento e vazão, assim como o que eu julgo ser bom. Só dá pra resolver um BO quando a gente reconhece. É isso, gente. Se a gente não vê, não olha pra ele, vai ficar lá, perrinhando a gente. Até falar, não, querido, vem aqui. Vem cá, senta aqui com a tia. Senta aqui que a gente vai dar um colinho pra você. Dani, e já entrando assim pro nosso bloco final, quem que é a pessoa que você se tornou ou está se tornando, né? Porque o processo nunca acaba, essa é a graça. Dizem que essa é a graça. Quem é a pessoa que você se tornou e está se tornando a partir de tudo isso que você viveu, de tudo que você descobriu, né? Se você for comparar, né? A referência tem que ser a gente mesmo, que é a mais justa que existe. É isso, a única régua real. A única régua O resto... real é essa. Que se você se comparar com aquela pessoa de 10 anos atrás, né? O que você acha que mudou pro Daniel de hoje? Eu acho que o principal, assim, que tem trazido essas desconstruções, né, todo esse processo, é trazer um pouco mais esse senso de realidade mesmo, sabe? Então, assim, lembra que eu falei lá que eu era muito imaginário, eu criava, assim, uma realidade paralela para validar as coisas que eu achava que eu era, e hoje em dia eu tô entendendo mais a realidade, sabe? O que é mesmo aqui, nós dois sentados, sabe? Sem muita sabe, sem fantasiar demais. É um longo processo, gente, né? Porque é um modo que eu operei desde sempre, é o esquizoide, É o assim. modo mais natural da sua, né? É muito seu, natural pra mim. Voltar pra o isso seu é lugar, muito claro. fácil. É orar e vigiar aí mesmo, assim. Mas tem trazido esse senso de realidade, de materialidade mesmo, do que pode ser feito aqui e agora com o que eu tenho, sabe? Sem muita floreação, coisas desse tipo. E também, assim, eu acho que um caminho que fica bem claro pra mim, olhando o Daniel de antes e o Daniel de agora, é um Daniel mais compreensivo. Um Daniel que antes eu era muito aquele 880, o certo e errado, sabe, tudo mais, e hoje em dia tem hora que é mais difícil, que você quer dar uns tapas, mas assim, de entender que a pessoa tem o processo dela, o momento dela, que ela tá dando o melhor que ela tem, sabe? Internalizar isso, porque isso é um discurso muito presente no espiritualismo, assim, né, nesse mundo, só que internalizar isso e colocar isso em prática no dia a dia, né, com os laços familiares, né, que é onde geralmente dói o calo, entender que cada um tá dando o melhor que tem, sabe? E flexibilizar. Eu acho que se for olhar comparando mesmo o Daniel de antes pro Daniel de agora, antes eu era muito mais iludido, no sentido de ilusão, né? Muito mais platônico ali no mundo das ideias e muito rígido em relação a como que eu ia pôr isso em prática nas minhas relações, né? As minhas diretrizes. E hoje em dia eu tô um pouco mais material e mais flexível. Eu acho que essa é uma boa métrica assim, de comparação dos dois. Mas assim, gente, É isso. muita coisa pra fazer, né? Trabalho é Muito árduo. trabalho, muito trabalho. Eu acho que quanto mais consciência a gente adquire, mais a gente percebe o quanto a gente precisa se lapidar. Sim, sim. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. E traz leveza, porque é igual você falou, o processo ele é constante. Então, assim, correr pra quê?
sabe? A Sempre gente a gente tem a tem eternidade pra e a gente tem que fazer no que dá para ser feito, né? Com leveza, com possibilidade, com materialidade, sem. Tô falando para mim mesmo, né, gente? Sem ir pra noia, sem ir pra loucura. Então, acho que é isso. com certeza. Conta pra gente você, fazendo esse mesmo paralelo. Quem você A comparação, quem né? você Quem tá se quero que eu tô me tornando. tornando. Eu penso que hoje a pessoa que eu tô tentando me tornar, que eu estou me esforçando, trabalhando para isso, eu tô tentando resgatar quem eu sou de verdade, sabe? Porque eu me vejo assim, muitas vezes, me protegendo em vez de vivendo, reagindo, agindo, Uhum, sabe? Então, lá atrás eu tinha muitas coraças, eu tinha muita. Eu não tava vivendo, eu tava existindo só. Eu penso assim, olhando pra trás. Eu fazia muitas coisas, sempre fiz muitas coisas, só que era de um jeito muito automático, assim, e eu me anestesiava muito. E hoje eu me vejo uma pessoa assim que não, eu falo assim, tá, isso aqui não tá funcionando, o que que tá acontecendo? O que que eu tenho que aprender com isso aqui? O que que isso aqui tá me mostrando? Eu reflito muito sobre as coisas que me acontecem. Eu busco muita solução para aquilo ali que tá acontecendo, sabe? Tenho meus altos e baixos, eu tenho momentos difíceis, né? Esse momento que eu estou vivenciando agora é um momento de desafio para mim, as coisas que eu estou enfrentando. Mas eu sempre me pego falando assim: isso está acontecendo para você melhorar, então melhore. Duas palavras, Melhore, melhore. melhore. Então antes eu não tinha isso, eu não tinha essa consciência. Eu acho que a principal coisa que mudou de lá pra cá foi a consciência. Porque hoje as coisas acontecem e eu não fico mais desesperada. Antes eu não sabia lidar com nada. Era tudo muito, sabe? Uhum. E aí eu buscava me anestesiar. E hoje não. O negócio acontece e fala, tá, o que que é pra resolver? O que que é que tá acontecendo? Por que que você tá tentando dificultar a sua experiência? Sim. Por que você tá fazendo isso com você? Então, eu fico muito nesse lugar mais de reflexão de consciência. E isso faz com que as coisas sejam mais tranquilas, sabe? Não que elas são fáceis, mas eu faço elas serem mais tranquilas. Eu falo, tá, beleza, tá, é assim, então vamos lá. É uma O que que dá aceitação, pra né? fazer com isso aqui agora, sabe? Às vezes eu fico brava, às vezes eu dou uma E tá chorada. tudo bem. Só que antes eu ficava muito nesse lugar, tipo assim, nossa, não dá pra mim. Ou eu não queria nem olhar pra isso, eu só buscava um jeito de me anestesiar e me afundar mais. Então eu vejo que a maior conquista que eu tive, eu acho, nesses anos foi essa, a consciência. Não sou perfeita ainda, gente. Não deu. Spoiler, gente. Mas eu me vejo muito mais nesse lugar, sabe? Começou a apertar meu calo, eu já caço alguém pra me ajudar, já li o Dani mesmo, ele sabe, né? Também. Dani, tá acontecendo um negócio assim que eu não tô compreendendo, já tá. Então eu tenho uma rede, eu construí esse lugar, né? De Sim. que quando aperta alguma coisa pra mim, eu já busco um jeito de ver o que, que tá acontecendo. Não fico esperando um negócio virar um rebuliço, sabe? Então a maior diferença que eu vejo hoje é essa. Incrível. E já vamos para nossa última, gente. Essa é a favorita. Essa vocês vão acompanhar, a nossa favorita ao longo aí de toda a temporada, né? Que a gente faz essa última pergunta, perguntando então qual que é o conselho que você daria se você pudesse voltar lá atrás e conversar com a Evelyn antes dela chegar nas concepções de preciso cuidar, né? Que conselho você daria para essa Evelyn se hoje em dia você pudesse teletransportar para lá? O mesmo que eu vou dar pra mim hoje. Ah, Que escute a sua intuição. Porque eu penso que se a gente para pra escutar aquela vozinha interior, sabe? Aquela bem no fundinho, é a vozinha que é o nosso bem, sabe? Que quer direcionar a gente para o melhor caminho. Então, quando a gente tampa os nossos ouvidos para ela, a gente acaba, às vezes, dificultando a nossa existência. Tudo vai ter um aproveitamento, nenhuma experiência ela é em vão. Todas servem, né? Só que ela pode ser mais, a nossa existência pode ser bem mais simples. sim. Então eu penso que o conselho que eu daria é escute a sua intuição. Medite um pouco, respira, entende? Não reaja tanto.
Respire um pouco, sabe? Antes de fazer as coisas, antes de responder, antes de qualquer coisa. Porque talvez você consiga acessar algo mais profundo em você, que vai ser o que mais ressoa com aquilo que você acredita. Uau. Esse conselho para antes e para agora. E para sempre. Vai ser esse. Vou reassistir esse conselho, né? Várias vezes. Botar na mão, assim, pra toda vez que eu olhar. Tem que faz isso. Ah, tem que respirar. E o seu? O que você falaria pro Daniel Flávio lá de 10 anos atrás, baladeiro, perdido na pista? Mano, pois é. Então, o que que acontece, né? Se eu chegasse pra falar muita coisa, eu sei que ele não iria ouvir. Porque tinha já gente falando, igual a minha mãe, né? Falando, procura espiritualidade, eu querendo mandar ele catar coquinho. Eu acho que nesse momento eu ia dar um abraço nele, assim, olhar no fundo do olho dele e falar, eu te vejo, vejo sua história, vejo sua dor, vejo sua luta, vejo que você tá fazendo o que você alcança aí. Só que dá pra ser mais leve. Você tenta se atentar para tudo que aconteceu com a sua vida, né? Você normatizou coisas que não são tão normatizáveis assim, né? Teve muita coisa que aconteceu que você precisava de ajuda para conseguir elaborar, mas você está tentando lidar aí, né? Se você sentir alguma possibilidade aí que eu acho que ele não sentiria, mas se você em algum momento achar que pode procurar algo, sabe? Porque eu acho que no fim das contas o que a gente quer é ser visto, né? Validado, ser olhado mesmo, ser acolhido, né? Olhar no olho e ser enxergado pelo que a gente é. Então eu acho que é isso, assim. Eu ia dar todo esse amor que eu consegui ir desenvolvendo, esse autocuidado que eu fui aprendendo a me dar. Eu acho que ia tentar transmitir para ele de alguma maneira, para tornar esse processo aí que ia vir depois de tudo isso se tornasse 0,0000001% mais leve, eu sei que seria de muito bem-vindo e muito bem aceito. Arrasou. Muito bem. E é isso! Acabamos o primeiro de muitos Primeiríssimo! maravilhosos. Essa temporada tá incrível. Espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe com muito carinho e amor, compartilhando a nossa história, né? Coisas que Sim. a gente fala pra quem conhece a gente, pra quem convive, né? E vocês são pessoas que a gente não conhece, mas temos um carinho enorme, né? Porque acompanham a gente desde a primeira temporada, ou estão acompanhando agora. Para lembrar, assistam os episódios da primeira temporada, assistam os que virão a seguir. Toda segunda-feira, às 11h11, estarão disponíveis episódios novos. Aqui embaixo você encontra os links da primeira temporada, do nosso Instagram, Evelyn Selima, Daniel, underline Flávio P. e tem o do Ítero.lar. Muito Bem. Então vocês encontram a gente aqui. E é isso. É isso, gente. Assim, Gratidão. vamos conversando, deixa o comentário aí, conta pra gente um pouquinho do processo de vocês. A Teve gente alguma nem fez coisa o que nosso ressoou? jabá, né? Qual jabá? Dos nossos projetos. Faz o jabá, que gente. A doida gente que manda gente todo mundo é. fazer o jabá, a gente esquece do nosso. O nosso a gente não faz. Muito bem. Eu, como comentei com vocês, tenho o link pro meu livro. Tá aqui embaixo, você consegue sair dessa, que é uma autoajuda, uma autobiografia de autoajuda, em que eu conto o meu processo, que eu passei da depressão, de como eu passei por isso, como eu consegui vencer isso. Quando eu fiquei viúva, como eu consegui passar por essa experiência, né, sem me autodestruir, como eu fiz quando eu perdi meu pai. Então, o livro a leitura é muito fácil, muito gostosa. Está Deliciosa. disponível no link abaixo. Tem todos os lugares que você pode adquirir. No meu Instagram, que está aqui embaixo, eu fiz uma série de lives do ano passado. A gente está em 2023, 2024 agora, eu confundi tudo. É isso. Então, em 2023 eu fiz uma série de lives com vários profissionais, inclusive o Dani está lá. A gente fez uma live falando sobre como escolher, né, As abordagens terapêuticas. Então tem várias lives com os assuntos relacionados ao livro que estão incríveis, vocês vão amar, tenho certeza. Então assistam lá. Eu também me tornei terapeuta. Então se você quiser fazer um processo terapêutico comigo, pode entrar em contato. Eu tenho o meu Instagram atual e tenho o outro Instagram que é o Terapeuta Emagrecer, que lá eu falo especificamente sobre emagrecimento. Quem tem problemas para perder peso, eu trabalho com isso. E também faço análise corporal, que é para você entender como a sua cabecinha funciona e como você
se portar melhor mediante a vida, como conseguir resolver melhor os problemas que acontecem com você. E tenho também o Terapia Express, que é você resolver o seu problema em 1 hora. Você Adoro. vai lá que a gente resolve o seu problema em 1 hora. Então, esses são os projetos que eu estou lembrando agora. Então, no meu Instagram vocês conseguem acessar eles. Eu vou deixar os 2 links aqui. E você, Dani, conte-nos. Então, no meu caso, tem o Instagram do Ítero, né, que tá aqui embaixo. O Ítero, ele é um espaço que eu falo que eu criei ele para me curar, né? Ele foi um espaço que foi sendo criado de forma que eu fui colocando ali o que eu aprendia na prática e transformando numa sabedoria para que eu pudesse me curar, me trazer esse cuidado. E aí agora eu disponibilizo isso, né, para atendimento para as pessoas com esse cunho de desenvolvimento integrativo mesmo, desenvolvimento pessoal. E entra lá no Instagram, tem o link do WhatsApp, tem o catálogo dos pacotes de desenvolvimento pessoal. Se você está querendo aí olhar de uma maneira mais profunda para a sua vida, para a sua experiência, dá uma olhadinha, entre em contato, que vai ser maravilhoso aí trocar com vocês. E é isso. E é isso. Muito bem, gratidão por estarem com a gente aqui até agora. Encaminhe esse episódio para alguém que vocês sentem que precisa ouvir aqui o que a gente trouxe, né? Não tem a verdade absoluta, mas é a nossa contribuição, a nossa história para que vocês possam caminhar um pouco mais agilmente do que a gente caminhou. Sim. Não tendo que passar pelos percalços que a gente passou. O 0,0001% mais leve. Se for, já tá bom pra gente. Já ajuda super. Então é isso, um beijo, até a próxima semana com mais um episódio. Beijo, gente. Sentir, gratidão. Gratidão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Boa vida. Tchau. Tchau.